Olá pessoal, aqui é a Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse lançamento aqui, o que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Esse livro aqui foi um recebido da parceria com a Nova Fronteira que foi renovada esse ano. Sim, não é a mesma parceria do ano passado, que foi a parceria dos Clássicos de Ouro, não sei se dá pra ver aí. Toda aquela coleção ali dos Clássicos de Ouro eu recebi da Nova Fronteira no ano passado, só que esse ano não é a parceria dos Clássicos de Ouro, é uma parceria com a Nova Fronteira mesmo. Eu vou receber alguns lançamentos da editora. Então, no mês de maio, que foi o primeiro recebido, foi esse livro aqui, do Shakespeare, e os 50 sonetos de Shakespeare, que eu já tinha que eu recebi da própria Nova Fronteira ano passado, e agora recebi esse aqui de novo. Eu, inclusive, já li esse aqui, tem até resenha lá no Instagram também. E aí veio também essa cartinha fofinha aqui pra mim. E também, gente, olha só que fofura! Veio também esse marca-página aqui e um botãozinho de leitura da Nova Fronteira. Vou até colocar, porque eu realmente amo a Nova Fronteira e adorei esse mimozinho desse botão. Então a Nova Fronteira, ela tem uma novidade, que ela tem um site próprio agora, ela tem o próprio e-commerce. Então vocês podem comprar os livros lá no próprio site da Nova Fronteira. E com a minha parceria, vocês também têm cupom de desconto diretamente no site da Nova Fronteira. Eu vou deixar aqui embaixo. Como eu falei, esse daqui eu já li, já fiz resenha, incrível, perfeito. Foi o meu primeiro contato com a poesia de Shakespeare, porque na faculdade eu li algumas peças, mas nunca tinha lido os sonetos dele. E realmente valeu muito a pena pegar esse livro aqui completo para ler, porque aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um poema em português e aqui tem um poema em inglês. Eu que fiz faculdade de inglês e estudei tradução de poesia, isso aqui é um prato cheio para mim. E o tradutor Ivo Barroso também fala sobre o processo de tradução dos sonetos de Shakespeare. Então ele fala que Shakespeare escreveu uns 100 e poucos sonetos em vida, mas que ele só decidiu colocar os 50 melhores, ou os 50 que ele conseguiu fazer uma melhor tradução, porque ele tenta trazer a melhor tradução possível, em que não se perca muita coisa no soneto, porque o soneto tem que ser rimado, né? Tem que ter as rimas, e tem que ter a estrutura com as sílabas contadinhas. Então ele tentou fazer o melhor possível para trazer para a gente uma experiência muito parecida como ler Shakespeare no original. Então, para quem não sabe ler em inglês, é uma edição muito boa também para você conhecer a poesia de Shakespeare. Eu, particularmente, fiquei muito encantada, porque eu não sabia o que esperar da poesia dele, né? Porque como eu nunca tinha lido, e a gente sempre tem aquela impressão assim, vai ser aquela poesia romântica e tudo, e não era. O Shakespeare tem a característica muito legal de tratar sobre questões que são comuns à humanidade. Então ele fala sobre a morte, sobre reflexões, sobre questões existenciais. E aí também ele fala sobre traição, também fala sobre amor, obviamente. Mas assim, foi muito além do que eu esperava. O meu poema favorito foi um do que ele fala realmente sobre a morte. É muito legal as metáforas que ele usa para falar da morte. E são várias metáforas que ele usa para falar da morte e do passar do tempo. E aí é nesse livro aqui, o que você precisa saber sobre Shakespeare, que entra a questão do por que Shakespeare até hoje faz tanto sucesso, né, no caso. Por que ainda é um clássico? Por que ainda mexe com a gente? Foi o que eu me peguei me questionando muitas vezes quando eu estava lendo aqui. Gente, Shakespeare foi escrito, sei lá, olha só, deixa eu ver aqui. Foi escrito nos anos 1500 e tantos, sabe? O Brasil ainda nem tinha sido colonizado, então a gente fica pensando assim, caramba, na história do nosso próprio país, né, em relação à Inglaterra, em que Shakespeare já estava escrevendo peças e sonetos e criando uma nova estrutura, uma nova linguagem. Então, sim, Shakespeare foi um dos responsáveis por firmar, né, digamos assim, a língua inglesa, né? Porque naquela época ainda se falava muito latim. Mas o Shakespeare, o que a gente acredita muito, é muito difícil ler Shakespeare. Shakespeare usa uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito difícil de entender, e na verdade não é isso. Na verdade, Shakespeare usava a linguagem do povo. Ele usava a linguagem que as pessoas falavam na rua para criar peças de teatro. Então, naquela época, era uma linguagem muito popular. E foi o que ajudou a estabelecer a língua inglesa como língua inglesa. Então, por isso que o Shakespeare teve muita liberdade para criar neologismos que ficaram na língua, né? Eu acho isso muito interessante,
porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mesmo tendo feito faculdade de inglês, eu não lembro dos meus professores terem mencionado isso. Não terem mencionado isso na questão do Shakespeare revolucionar na língua, né? Mas eles mencionaram sim da questão do Shakespeare usar a linguagem popular. E aí o que é interessante desse livro aqui, acompanhado desse, né, é que eu já tinha lido esse, mas tirei minhas próprias conclusões a partir dos sonetos que eu não conhecia. E aí vê aqui muitas coisas confirmadas, muitas das coisas que eu tinha pensado foram confirmadas. Então eu acho esse livro aqui muito bom como livro de apoio à obra do Shakespeare. Qual é a ideia desse livro aqui? As organizadoras decidiram, no meio da pandemia, tá? Em 2020. Por que o título é Antes que o Mundo Acabe? Porque foi no meio da pandemia, em 2020, que elas pensaram assim, caramba, o mundo ainda precisa saber muitas coisas sobre Shakespeare, né? E aí elas decidiram mandar para atores, escritores, chamaram todas essas pessoas para poder escrever um texto baseado nisso. A pergunta era, o que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe? Então, cada pessoa escreveu uma coisa diferente, cada pessoa escreveu ao seu jeito lá, e é isso que faz esse livro tão especial. Então, foram 57 pessoas que escreveram para essa edição aqui, atores como Diogo Vilela, Lima Duarte, Vera Holtz. Esse livro aqui, ele é grossão assim, mas ele não é para você ler de uma vez. A ideia das organizadoras era justamente essa, que você pudesse abrir, ler um, e se você se interessou, abrir, ler o outro. Não há uma continuidade, não tem uma história, nem tem nada. É só mais, eu usaria mais para consulta. Só que tem os artigos aqui muito interessantes, que eu já li, não li o livro todo. Eu pretendo ir fazendo isso mesmo e lendo como consulta da obra do Shakespeare, mas eu já li os que me interessaram, as partes que me interessaram. Então a gente tem várias partes e cada parte tem tipo 4, 5 artigos, algumas até tem menos. A gente tem sobre a força vital em Shakespeare, sobre Shakespeare, autor, sobre a obra de Shakespeare como um todo, pistas, notas e reflexões, sobre a obra de Shakespeare e seu teatro, sobre Shakespeare e as mulheres, sobre tragédias de ser, viver e morrer, sobre comédias e peças romance, viver e reviver, sobre a poesia lírica de Shakespeare, sobre personagens aos quais é sempre bom voltar, sobre Shakespeare, a peste e a criação, sobre Shakespeare, política e políticos, sobre projetos educacionais e culturais envolvendo Shakespeare, sobre Shakespeare reescrito, apropriado e traduzido, sobre encenar Shakespeare. Então, eu selecionei algumas partes dessa, ó, como vocês podem ver, todas essas partes aqui, cada uma tem uns 3, 4 textos para a gente ler. Eu escolhi ler logo de início esse sobre projetos educacionais e culturais envolvendo Shakespeare. Eu gostei muito dessa parte aqui, li rapidinho, porque nessa primeira aqui, que é Investindo em Shakespeare, Construindo o Futuro, a Aymara da Cunha Rezende fala como ela trabalhou Shakespeare com crianças numa cidade de interior de Minas, assim, que as crianças não tinham nem muito contato com literatura e nem muita perspectiva de ter um futuro diferente, né, de seguir um rumo diferente na vida. O Shakespeare, as obras de Shakespeare foram capazes de despertar esse novo interesse nessas crianças. Eu achei isso muito legal, muito diferente. Esse também que eu gostei muito foi Eu Quis Saber se Shakespeare está nas bibliotecas das escolas do Brasil, você quer saber? Da Márcia Regina Becker. Então ela fez uma pesquisa para saber se as obras de Shakespeare estão nas bibliotecas das escolas e ela descobriu que algumas até estão, mas não como deveria estar, porque algumas são umas obras muito antigas, traduções muito antigas, outros são só adaptações, HQs, então não chega a ser a obra de Shakespeare como um todo, mas ela fala que pelo menos tem. Outra parte que eu li e gostei muito foi essa aqui, sobre encenar Shakespeare, que eu gostei porque os atores vão falando a relação deles com Shakespeare. Alguns deles, tipo a Vera Holtz, nem conhecia o Shakespeare até se tornar atriz mesmo. Diogo Vilela conta a história dele com Shakespeare também, assim, gente, muito interessante mesmo. Outro que eu li que tinha gostado muito foi justamente isso que eu falei aqui, ó. O que devemos saber sobre Shakespeare é saber que Shakespeare não escreve de um jeito pomposo. E é como eu tinha falado, ele escreve com a linguagem popular da época. Só que a gente já tem tanto tempo, né? A gente já se afastou tanto disso que é difícil, gente, até para os ingleses e americanos entenderem, tá? É uma linguagem muito antiga. Então é difícil para todo mundo. Não é que Shakespeare use uma linguagem complicada.
é que a gente já está muito afastado daquela linguagem. E essa parte aqui vai fazendo uma análise sobre o uso da língua, né, que ele faz, que ele usa algumas coisas que são formais e outras que não são. Mas tudo isso na mesma frase, é muito engraçado. Então a gente tem umas partes que refletem mais sobre a parte da filosofia, sobre a parte do ser, sobre a parte de morrer, né, a parte mais filosófica da obra de Shakespeare. Tem essa parte também muito interessante que eu ainda não li, mas pretendo ler, que é sobre Shakespeare e as mulheres. Então ele fala como o Shakespeare representa as mulheres, né, nas obras dele. Sempre mulheres com atitude, né? Não são mulheres que seguem o padrão da sociedade. Tem essa parte também que fala de Shakespeare, de ler a si mesmo, porque o Shakespeare tem essa capacidade de fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos a partir da obra dele. Sério, tem muita coisa boa aqui, realmente. Me deu vontade de ler mais coisas do Shakespeare, no caso a obra Hamlet, que eu acho que eu não li ainda. Eu li algumas peças na faculdade, mas não cheguei a ler Hamlet. Uma que é citada sempre aqui nos diversos textos que eu li. E eu acho que vai ser uma das que eu mais vou gostar mesmo, porque em relação às outras que eu li, eu acho que Hamlet vai ser a que mais vai mexer comigo. Hamlet é aquela peça famosa que ele pega o crânio e fala: ser ou não ser? Eis a questão. Eu achei lindo esse livro aqui de capa vermelha. Ele é muito bem acabado, como todas as edições da Nova Fronteira, de folhas amarelas. Eu sempre falo isso, mas é porque eu realmente amo as edições da Nova Fronteira. Eu gostei muito desse livro aqui, dessa novidade, porque é uma coisa que não tem. É uma coisa difícil de se achar. Eu acho que se eu tivesse esse livro aqui na época que eu estava fazendo faculdade, ia me ajudar muito, porque eu tive uma matéria sobre Shakespeare e muitas vezes eu ficava perdida. Eu acho que esse livro aqui ajuda a gente a ter uma visão mais abrangente da obra dele, porque são visões diferentes e são assuntos completamente diferentes. E se vocês gostam de Shakespeare ou vocês querem entender melhor a obra de Shakespeare, eu acho que vale muito a pena. Isso aqui me lembra até aquela revista que eu lia quando eu era mais nova, a revista Galileu, que de vez em quando, tinha vários artigos, de vez em quando eu ia lá, abria um artigo, lia, aí outro dia eu ia lá, abria outro artigo, lia. É o que eu vou fazer com esse livro aqui. Aproveitem o desconto e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal. Comenta aqui pra mim se você leria ou não, qual parte você mais gostou desse livro. Um beijo e até a próxima!